Boa noite para todos nós. Que prazer imensamente grande estarmos mais uma vez juntos para falarmos sobre doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. A história do judaísmo nos fala que, embora a gente fale muito de Jesus dentro do cristianismo como se fosse um advento que trouxe mudanças impressionantes para o pensamento humano, os judeus já sabiam disso há muito tempo. As notas sobre a vinda de uma pessoa particular já era sabida pelos judeus muito tempo antes, através dos textos contidos no Antigo Testamento, que são os chamados profetas. Eles falavam que, num dado momento, renasceria entre nós alguém muito especial. E eles davam a esse homem singular o título de Messias, Meshé ou Machia, que significa o ungido de Deus, aquele que Deus mesmo deita óleos sobre ele. Então os judeus já esperavam o Messias, Kátia, há muitos séculos que se sabia Nirvana Issa, que sim, que Jesus iria renascer, que iria aparecer o Messias entre nós. Isso já era muito antigo. E só que ninguém sabia quando seria. Então, durante quase um milênio, ele foi aguardado, sem saber o nome, sem saber nada dele, apenas dizendo que era o Messias. E quando Jesus aparece pregando para a multidão, ele confirma as profecias que estavam ditas sobre ele. Profecias que falavam desde a sua chegada à Terra, Gilson, que falavam sobre em que lugar ele nasceria, que falavam também não só do lugar, mas como seria a idade de sua mãe, falava do lugar que ele viria, ninguém acreditaria. Falava de muitas coisas, a ponto de que, quando ele nasceu, já na sua apresentação ao templo, aos 8 dias, Simeão e Ana já percebiam que estavam diante de alguém muito especial. E ali ele corporificava a figura do Messias tão esperado pela cultura judaica para a transformação das suas concepções de vida. E realmente isso iria acontecer. Ele seria realmente entendido como o Messias. Só que vai acontecer uma mudança na compreensão das pessoas do que seria realmente o Messias, porque eles esperavam o Messias apenas como um homem poderoso, como alguém incrível que iria fazer uma transformação fantástica, Isis. Mas logo que ele começa a sua vida pública, as pessoas já trazem a ele um segundo título, que não era um título que se falava muito para o Messias. Falava-se do Messias como sendo alguém muito especial, que sentaria no trono de Davi. Só que depois que ele começa a apresentar a sua doutrina, Julinho, ele passa a ser chamado de um mestre. Mestre. Então, ele ainda muito jovem, né? 30 e poucos anos, mestre. Como que alguém tão jovem poderia ser chamado de mestre? É porque a sabedoria que estava nele não era de um jovem de 30 anos. Era de um espírito muito, mas muito mais maduro do que se poderia imaginar. Então, dessa segunda conceituação que se tem sobre a face de Jesus, o desenvolvimento da sua própria história vai conduzi-lo para uma outra definição do que ele fosse. Ele mesmo vai se apresentar como sendo o Consolador. Porque na última ceia, quando ele reúne com os discípulos, ele diz: "E eu vos enviarei um outro Consolador." Ora, se ele vai mandar um outro Consolador, é porque ele já era um, e é verdade.
A sua doutrina era cheia de consolação. As pregações de Jesus estavam cheias de misericórdia, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, que junta o filho pródigo, que junta todas as possibilidades de que nós conseguíssemos verdadeiramente ressignificar a proposta de Deus para as nossas vidas. Então, ele vai ser realmente um grande consolador, um grande cuidador das criaturas. Essa seria uma terceira face que a gente apresentaria do caráter de Jesus. Mas os sacerdotes iriam fazer uma alteração em tudo isso, né? E iriam fazer com que Jesus, na verdade, em função das Escrituras, fosse identificado como uma outra coisa, e exatamente essa outra definição acaba sendo o motivo da sua condenação e sua crucificação. É porque naquela época as pessoas não se viam como filhos de Deus. Entendiam que, na verdade, nós éramos criaturas. Filho de Deus somente o Messias. E quando ele é apresentado como o Filho de Deus, e ele confirma que ele é o Filho de Deus, então ele é levado à crucificação por blasfêmia. O curioso é que ele não dizia que só eu sou filho, vocês não são. Ele dizia, nosso Pai nosso que está nos céus. Por que me chamar de bom, se bom só o nosso Pai que está nos céus? Sempre englobava as pessoas, como se nós todos fôssemos irmãos e houvesse o Pai. Mas ele, ao ser designado como Filho de Deus, vai ser levado à crucificação. Ali começa uma mudança na história, porque após a crucificação dele, os seus discípulos, do primeiro momento do cristianismo nascente, vão enxergar uma outra face, a quinta face de Jesus. Para quem já se perdeu, a primeira ele é o Messias, ele é o Mestre, ele é o Consolador, ele é o Filho de Deus, e agora ele vai apresentar uma quinta face. Essa quinta face, ela já não é mais uma face que existe. Flavinha Porto, que delícia, boa noite para você. Boa noite, Feliz Natal para você e para o Dudu. Essa quinta face de Jesus não é uma face somente apresentada durante o período do Cristo como entre nós. Não, ela não é dessa fase. Ela é de uma fase posterior, porque depois da sua crucificação, analisando o comportamento daquilo que o Cristo representava, eles vão designar Jesus como o Salvador. É a partir dali que a ideia, ele é o Salvador, ele é o Salvador. E às vezes as pessoas perguntam, como é que a doutrina espírita vê a ideia de Jesus como o Salvador? Ele é ou não é um Salvador? E o Espiritismo diz o seguinte, ele é um Salvador do nosso futuro, mas não do nosso passado. Porque o nosso passado já aconteceu. Nós já nos comprometemos e temos que resolver o passado. Mas ele liberta o meu futuro com a proposta de vida que ele oferece para nós. Então, ele é o Salvador do amanhã. O do ontem, ele esclarece para que a gente entenda as responsabilidades que nós temos, para que no hoje eu construa uma história liberta para o futuro. Então, ele é o Salvador do meu amanhã, do meu hoje, do meu passado, já está escrito. Agora só me compete trabalhar para resolver os conflitos que eu possa ter desenvolvido ao longo do tempo em que eu, de alguma forma, já tive a possibilidade de errar, então agora nós temos a chance de rever esses conceitos. Então aqui nós vamos seguir, porque depois desse conceito de Jesus como o Salvador, que é a quinta face do Cristo, nós vamos entrar num período muito sombrio. É assim,
Depois da crucificação, os discípulos não conseguem organizar de maneira efetiva, minha irmã Beth Teles. Não conseguem. E acabam se atrapalhando. E Jesus, que já tinha sido o Messias, que já tinha sido o Mestre, que já tinha sido o Consolador, que já tinha sido o Filho de Deus, que se converteu no Salvador, na medida em que o cristianismo vai sendo tomado pelo Império Romano, e a gente já está lá no século IV, o cristianismo muda completamente de figura. É completamente diferente, porque a partir do instante em que o Império Romano decide cuidar do cristianismo, admiti-lo como sua religião oficial, todos os equívocos que o paganismo possuía, eles vão penetrando na estrutura do cristianismo. E o paganismo, ele era pagão, perdão, ele era politeísta. O paganismo, ele tinha muitos deuses. E aí, o que vai acontecer por conta disso? Se eles têm muitos deuses, qual é o problema de Jesus ser um também? Então, o imperador era Deus, havia os deuses do Olimpo, havia outros deuses que não estavam no Olimpo. Então, sim, Jesus poderia ser um Deus. Então, da condição de filho de Deus, ele é guindado à condição do próprio Deus, do próprio Criador. Então, veja que esse é um conceito muito diferente do conceito judaico. Porque o conceito judaico jamais admitiria que Deus não fosse um só. Jamais. Porque é o pilar fundamental nisso. É o pilar mais essencial do cristianismo, a compreensão de que existe um único Deus. Então, dizer que Jesus é Deus é abalar as estruturas do judaísmo, onde surgiu a própria doutrina de Jesus. Mas é o que vai acontecer. Nós vamos carregar Jesus daquilo que ele era, da simplicidade, do mestre, do cuidador das pessoas, ele vai sendo transformado em Deus. E a partir do momento em que nós, e não são outros, somos nós mesmos equivocados, que começamos a entender que Jesus seja o próprio Criador, que vamos afastar Jesus do próprio cristianismo. O cristianismo vai se afastar tanto, ele vai ficar completamente descaracterizado. É como se Jesus seguisse numa direção e o cristianismo seguisse numa outra completamente diferente. Totalmente distinta. E é exatamente por esse processo de afastamento que desta sexta face, a face de Jesus como sendo o próprio Criador, nós equivocadamente transformamos Jesus, oh meu Deus, que tristeza, num conquistador. Sim, aquele homem simples, que era inclusivo, que sentava com as pessoas mais simples, que comia na mesa com os pecadores, que tinha misericórdia por todas as pessoas. Agora era reconceituado na Idade Média como sendo o quê? Como sendo um senhor, como sendo aquele que justificava as guerras, a violência, onde os homens tiravam as espadas para lutar e matar as pessoas, Rita Isabel, em nome do próprio Cristo. Em nome de Jesus, nós promovemos as cruzadas. Em nome do amor, nós disseminamos o ódio. Quando nós fizemos isso, nós verdadeiramente estávamos absolutamente equivocados. Perdidos, perdidos, meu Deus! Como que nós conseguimos conectar Jesus com o poder? Quão doentes nós estávamos quando fizemos isso. E o mais doloroso é que isso não foi por um período pequeno, isso é um período largo de séculos,
Nós vamos fazer isso durante séculos a fio. E o que é mais doloroso ainda, além de ser um período largo de séculos, ainda será em muitos lugares, porque eu poderia dizer, não, na cidade tal, ou talvez naquele país. Não! A Europa inteira tombou, nós tombamos, nós caímos, nós não conseguimos entender a mensagem do amor. E nós nos afastamos. E quando nos afastamos, nós nos tornamos pessoas cheias de preconceitos, pessoas apavoradas, com medo do mundo, com medo da vida. Vamos ver se Cidinha está certa. Messias, mestre, consolador, Filho de Deus, o Salvador. Ele é o Salvador do nosso amanhã, do nosso hoje. Nosso passado está escrito. Chegamos no 5 aí, não é, Cidinha? Tem o 6, que é Deus. Tem o 7, que é o conquistador, que é aquele que era colocado nos brasões, no peito das pessoas, nos escudos, para lutar em nome da cruz, submeter os outros à cruz do Cristo, submeter as pessoas ao manto de Jesus, como se ele quisesse comandar territórios. Ai, como foi triste esse período. Foi muito ruim. Mas, se a gente tivesse cometido só esse equívoco, estava bom. Dessa condição de conquistador, que seria essa sétima face que nós impusemos sobre Jesus, mas que ele nunca teve, nós impusemos ao Cristo uma oitava face, a face número 8, que a história concedeu a Jesus miseravelmente. De guerreiro, de conquistador, de comandante dos exércitos, de subjugador dos povos, de estimulador das guerras, de brasão nos escudos daqueles que guerreiam. Nós conseguimos piorar isso ainda mais para ver o quanto nós estávamos doentes. Nós saímos dessa condição e entramos numa nova perspectiva na qual nós transformamos Jesus no intolerante. Não bastasse ele ter sido um conquistador, nós então descaracterizamos a sua mensagem da forma mais absurda possível. Porque não era ele o inclusivo, não era ele que sentava com as pessoas tidas como de má vida, não era ele que era rejeitado exatamente porque sentava com os pecadores? Não foi ele que contou a história do filho pródigo? Não era ele que falava sobre a ideia de que a mulher que havia sido adúltera não deveria ser apedrejada? Não foi ele que conversou com a mulher samaritana? Não foi ele que conversou com um ladrão na cruz? De onde nós conseguimos tirar essa ideia de que ele era a face da intolerância? E isso foi muito doloroso, Paulo Witter, porque na medida em que nós nos convencemos disso, o cristianismo se transformou em algo que era exatamente o oposto do que ele era. É como se nós tivéssemos tomado a mensagem do cristianismo, colocado a mão por dentro e virado essa mensagem do avesso. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. Se você olhar a mensagem do cristianismo na Idade Média, na Idade Moderna, ela não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Nós criamos paramentos, rituais, sacerdotes, sacramentos, cultos exteriores. Nós fizemos uma descaracterização absurda daquilo que Jesus fosse. E a mensagem dele sumiu. A mensagem dele sumiu. Ficou apenas a adoração. Mas a sua mensagem desapareceu. Era a oitava das faces que Jesus teria. E foi quando a humanidade revoltada com este excesso de opressão, de perseguição, de torturas, fogueiras, inquisição,
calabouços, dedos quebrados, olhos vazados, pessoas torturadas, violentadas, estripadas, sentadas em cadeiras de prego, abandonadas nas masmorras. Em nome de Jesus. Foi quando se percebeu a perseguição aos cientistas, a perseguição aos filósofos, aos pensadores, aos questionadores, aos médiuns, que a humanidade foi criando um fermento de revolta e, no século XIX, ela apunhala de morte a religião do Ocidente. A religião do Ocidente era o cristianismo no século XIX, porque as religiões orientais elas nem tinham conseguido penetrar na Europa. A perseguição a outras doutrinas era tão grande que o islamismo não conseguia penetrar. Se aparecesse alguém muçulmano, ele seria perseguido. Se fosse judeu, seria perseguido também. E se fosse alguém ligado a Buda, a Krishna, a sei lá quem quer que fosse, seria perseguido do mesmo jeito. A Europa pertencia ao movimento religioso que se dizia representar o pensamento de Jesus. Então se matou, perseguiu todas as pessoas que pensavam o contrário disso. E quando chegou nesse momento em que a religião cristã estava sozinha e torturando a todos, então ocorre uma revolta e a gente vai ver, entre todas essas, a nona das faces de Jesus. A nona face. Jesus, o proscrito. A partir daí, a religião tomba da sua posição de mando, a ciência e a filosofia passam a comandar o pensamento humano, e Jesus, que já tinha sido tanta coisa positiva, o mestre, o salvador, o Messias, o Filho de Deus, o Consolador, mas que depois se desconfigurou como sendo Deus, como sendo o conquistador, como sendo o tirano intolerante. Agora havia uma queda. E quem assumiu o controle do pensamento humano passa a perseguir a mensagem de Jesus. Então ele sai da condição de destaque para ser o perseguido. A religião passa a ser perseguida. E persegue-se a religião porque se perseguia exatamente o cristianismo. Alan, a gente profanou o sagrado e sacralizou o profano. Só que nesse período foi a intolerância. A gente nem estava sacralizando muito o profano nesse período ainda. A gente era intolerantemente perseguindo quem pensava diferente de nós. Então, nós vamos ter uma movimentação muito infeliz que acontece durante boa parte da história da Europa, e aí, como resposta a isso, vem o golpe da ciência, que escraviza a religião, e o cristianismo, a religião, a espiritualidade, tudo que se diz a respeito ao espírito, passa a ser perseguido. É um período muito ruim, porque a humanidade tenta caminhar sem Deus, e isso é bem difícil de fazer. Como resposta a esse processo de perseguição que a ciência nos promoveu, e a filosofia, então, todos os pensadores, a quase totalidade, na grande maioria dos pensadores do século XIX são todos materialistas. Né? Exatamente. Por quê? Porque eles estão num caldo de cultura de que aquilo é um atraso de vida. A religião do século XIX é um atraso de vida, é uma religião intolerante. Então, a gente até entende por que os pensadores do século XIX tinham tanta birra da religião. E é exatamente nesse período do século XIX que a gente vai encontrar a 10ª face de Jesus. Movimentando-se o mundo espiritual para não permitir com que o homem caísse na cilada armada pelo materialismo e se precipitasse na loucura da descrença, que levaria a uma desagregação da nossa sociedade, por não ter possibilidade de oferecer nada de positivo ao homem,
o mundo espiritual se mobiliza e a gente tem o advento das doutrinas que trariam para nós as verdades espirituais. O desabrochar do conhecimento espiritual. A possibilidade de entendermos as leis espirituais. Termos a possibilidade de, sim, conseguirmos enxergar as movimentações do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, o entendimento da reencarnação, a certeza da imortalidade da alma, não pelo aspecto religioso, mas pelas comprovações científicas. Então, o próprio pesquisador materialista do século XIX descobre a imortalidade através dos fenômenos mediúnicos pujantes que aconteceram nesse período. E ali, nessa época, nós vamos ter a 10ª face de Jesus. A 10ª face, Marlene Rosa, está nesta obra, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 625, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos a seguinte coisa: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ao homem. Mulher não precisa, porque ela já está muito mais à frente, mas o homem, como está atrasado, precisa. Então, a resposta é Jesus. E tem um comentário grande de Kardec que se segue a esta condição. Marilda, a causa da quantidade grande de incrédulos hoje são os ecos ainda da Revolução Francesa. E a gente vai ter aqui a 10ª face do Cristo. Quem é ele? Ele é o modelo e o guia da humanidade. Ele é modelo porque ele é a referência. E ele é o guia porque conhece o caminho. Porque se você for modelo e não for guia, você não sabe, você só tem aquela referência lá, mas não sabe como chegar lá. E se você for guia e não for modelo, você pode guiar para um local errado. Então ele é guia e é modelo. O guia passou por ali antes, sabe lá exatamente qual é o caminho que a gente tem para traçar. Então, ele sabe por onde nos levar. Ele é, portanto, o modelo e o guia da humanidade. E isso foi uma coisa, assim, fantástica que a gente teve a possibilidade de descobrir. Jesus é a referência. Então, teve tantos homens incríveis, mas Jesus modelo e guia. Bacana. E a Cidinha nos lembra que a 6ª face, ele foi visto como Deus, depois foi visto como conquistador, depois foi visto como intolerante, depois foi tornado um proscrito, e 10º, o guia e modelo da humanidade. Teria ficado aí, seria muito bom, mas tem mais, sabia, Cidinha? Tem mais. Tem mais. Modelo é referência, e o guia sabe o caminho a seguir. É porque se for modelo e não for guia, não adianta nada, né? Porque a gente olha, mas a gente não sabe como chegar lá. Mas ele guia. Olha, é por aqui, perdoa, faz o bem, faz a caridade. Ele ensina, ele é mestre, então ele é guia. E modelo, porque eu posso olhar para ele como minha referência. Só que a doutrina espírita depois apresentaria uma outra definição para o Cristo. Ele não deixaria de ser o modelo e guia da humanidade, mas nós descobriríamos uma outra coisa impactante para nós. Ele seria chamado de o nosso governador planetário. Caramba, como isso mudou tudo! Entender que ele é o governador planetário, entender que ele não veio aqui quando ele foi Jesus. Olha, eu vou ali, vou encarnar, chamaram, eu vou ali. Não, ele é o tutor da Terra. Olha como isso muda. Ele, na verdade, ele não é apenas o mestre que veio aqui, olha, leva fulano, vá lá ensinar. Não. Ele seria o espírito responsável pelos destinos deste orbe. Sua aura abraça todo o planeta Terra. Nós estamos imersos no psiquismo do nosso Cristo planetário.
Enquanto ele está na condição de Cristo planetário, nós o chamamos de, na verdade, o Cordeiro. Se ele é o Cristo planetário, a gente não costuma se referir a ele como Jesus. Fala o Cordeiro. Quando vocês virem algum texto em que Jesus é chamado de o Cordeiro, eles estão se referindo não a Jesus que nasceu na Palestina, estão se referindo ao governador planetário. No texto aqui da Bíblia, o chamado Apocalipse, a gente vai perceber que, nesse texto, João, quando se refere a Jesus, ele só chama ele de Cordeiro, não chama de Jesus. Só chama de Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Jesus já apareceu no finalzinho, quando ele diz, aqui que dá o testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mas Jesus não é muito o texto voltado para esse nome. Aqui o texto é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É o Cordeiro, é o nome espiritual do nosso governador planetário. Ele seria, então, exatamente esta representação. A Cidinha se perdeu, mas eu vou seguir. Eu vou seguir. Nós poderíamos ficar com essa definição, que ela já seria muito boa, ela já seria ótima, porque, sim, saber que ele é o nosso modelo e guia, e saber que ele é o nosso governador planetário, nossa, seria incrível. Mas a literatura espírita trouxe, cadê? Ó, Cidinha, muito bem, 11º. O 10º já apareceu, Cidinha? Já, né? O 11º, o Cordeiro, nome espiritual do nosso governador, o Cristo planetário. Não, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, guia e modelo. Perfeito, Cidinha, espetáculo. E só para a gente ficar com mais clareza com relação a isso, quem são os inimigos de Jesus? Os inimigos de Jesus são os sacerdotes do templo. Esses é que são os inimigos. Esses são os inimigos. Mas os inimigos do Cordeiro não são os coitados dos sacerdotes para ser inimigo do Cordeiro. O Cordeiro tem outros inimigos. Os sacerdotes eram inimigos de Jesus quando ele reencarnou lá na Palestina. Mas os opositores ao Cordeiro são, na verdade, os espíritos que aparecem nesta obra chamada Libertação. Capítulo 8º dessa obra. Capítulo 8º, uma nota de rodapé da 2ª página. Cadê? Este 8º aqui, chamado Inesperada Intercessão, nós vamos encontrar aqui, ó, nessa nota de rodapé, quem são esses? Quando o Gregório diz, eu não sirvo ela serve ao Cordeiro, mas eu sirvo aos dragões. Depois vocês descobrem quem são os dragões, tá? E são de casa. Mas o Cordeiro é o governador planetário. Jesus é o que encarnou lá. Então, quando, na verdade, nós percebemos as movimentações espirituais, nós vamos crescendo e vamos vendo Jesus de uma maneira gigantesca, e vamos entender que ele mandou Krishna, ele mandou Buda, ele mandou Sócrates, ele mandou todos, porque ele é o governador, é ele que gerencia o trabalho e que os outros são emissários dele. Gente, isso é fantástico demais. Essa 11ª face é linda, mas ainda tem uma última. Fantástica. Essa última face de Jesus está apresentada na literatura espírita numa obra do ano de 1989. Daquela obra para frente, iriam se seguir outras que reforçariam esse conceito. A obra que inaugura uma nova visão sobre Jesus chama-se Jesus e Atualidade.
a obra que abre a série psicológica de Joana de Ângeles. Muitas pessoas dizem assim, esse livro não tem nada a ver com a série psicológica, o bom seria que ele começasse no Homem Integral. Porque o Homem Integral... Cadê o Homem Integral? Tem um integral aqui em algum lugar. O Homem Integral é que deveria ser a primeira obra, porque ela já faz uma reflexão psicológica da criatura humana, né? O Homem Integral seria realmente o primeiro, mas não é. O primeiro livro da série é Jesus e a Atualidade. Sabe por quê? Porque a série psicológica é um tratamento psicológico, é uma terapia que você vai fazer nas 16 obras. E para que você comece o seu tratamento, você precisa conhecer seu terapeuta. Então, esta obra, ela apresenta a 12ª face de Jesus. Jesus, o terapeuta divino. Ela vai apresentar Jesus como o terapeuta perfeito. Então, nós vamos ter a possibilidade de entender que ele, na verdade, ele, além de ser todas aquelas coisas positivas que a gente já viu, além dele ser o Messias, dele ser o mestre, dele ser o consolador, dele ser o governador planetário, dele ser o modelo e guia, ele é o terapeuta divino, que enviou a todos os outros que estão sob sua tutela, Buda, Krishna, Sócrates, Francisco de Assis, que não é Cristo, mas é uma alma muito evoluída. Então, essa 12ª face está apresentada no livro Jesus e Atualidade. Jesus, o terapeuta divino. E aí, Joana vai resgatar a característica essencial do pensamento de Jesus. Como é que Jesus trabalhava com as pessoas? Lembra que ele sentava com as pessoas para conversar? Ele fazia atendimento fraterno pelo diálogo. Então, é aí que está a face terapêutica do Cristo, o poder de terapia que a gente tem na medida em que nós nos aproximamos desses conceitos. Ele vai trazer para a humanidade a possibilidade de, nas suas palavras, nós tratarmos, anota aí, Cidinha, como terapeuta divino, 7 conflitos que a criatura humana tem na atualidade. Sim, a criatura humana apunhalada, Marilda, pelo materialismo, cega por conta da descrença, perturbada por conta da impulsividade de viver sem Deus, caiu num fosso profundo que nós nunca tivemos antes. Nós estamos vivendo o período mais doloroso da história da humanidade em termos psíquicos. E Jesus, como terapeuta divino, traz solução para 7 dramas que a criatura humana possui. Primeiro drama que a gente tem, a depressão. As pessoas depressivas, angustiadas, com ideação suicida, desesperadas, desarmoradas, presas em uma série de conflitos, medicadas para tentar sair do drama que estão, procurando uma alternativa de saída, e o nosso terapeuta divino vem e diz: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar o nosso fardo, porque às vezes a nossa depressão decorre da mágoa, decorre do ressentimento, decorre de um sentimento que a gente tem que não consegue perdoar, e ele vem para propor a nós: solta o peso das tuas costas. Vem em mim, que sou brando e humilde de coração. Vem a mim, que tenho um fardo leve. Por que o fardo dele é leve? Porque não carrega pesos desnecessários, porque não se carrega de coisas angustiosas na vida. Então, ele nos ensina, como terapeuta, como trabalhar as questões das culpas, da responsabilidade, dos processos que nos promovem muitas ocorrências de depressão. É o terapeuta divino, utilizando dos recursos que ele possui para alcançar a alma humana e, com as suas palavras, resgatar o indivíduo das sombras às quais nós nos condenamos pela nossa descrença.
Segundo problema que a gente tem, a sensação do abandono. Eu sou sozinho, eu não tenho ninguém, ninguém me ama, eu vivo só, minha vida é horrível, ninguém me quer, ninguém me ama, eu sou uma pessoa infeliz. O que Jesus propõe? O que Jesus propõe para aqueles que se sentem infelizes, para os que se sentem abandonados e sem objetivo de vida? O que ele propõe? Nós que somos cristãos, o que Jesus propõe para a libertação das nossas almas quando estamos vivendo isso? Ele propõe que façamos a caridade. Ele nos mostra a parábola do bom samaritano. Ele nos fala para que a gente olhe o outro, que perceba o outro, enxerga o outro, sai da tua dor e vai enxergar o outro. Olha que terapeuta maravilhoso nós temos, abrindo para os nossos olhos horizontes fantásticos, com a caridade como sendo o antídoto para o nosso sofrimento, a nossa sensação de solidão. E Joana de Ângeles asseveraria na obra dela que quem é solidário não fica solitário. Porque se você está sozinho, vai ao encontro daqueles que precisam de ajuda. Socorre quem padece. Há muita dor em torno do teu leito de queixas. Levanta-te, porque lá fora está fazendo sol. E Deus está esperando por braços para isso. Há uma terceira proposta de Jesus para um terceiro problema que a gente vive na atualidade: a violência. Relações tóxicas, relações cheias de agressão, relações em que as pessoas se ferem, se agridem, se machucam. Uma sociedade marcada pelo desamor, que se afastou de Deus e hoje vive medo, tudo junto, por conta da nossa loucura, da violência que nos toma de todos os lados. E ele diz: para a violência que te acomete, para os inimigos que te agridem, o que propõe Jesus como resposta para a agressão que os inimigos nos promovem? O perdão. O nosso terapeuta divino diz: experimenta o perdão, porque o perdão dissolve os vínculos e nos cria futuros novos. Quando você odeia, você fica preso na pessoa, vai reencarnar com ela. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e tu sejas julgado e tu sejas preso a ele. Solta a tua vida do que te persegue. Liberta teu coração. Que terapeuta fantástico, que terapeuta extraordinário o Cristo é para todos nós. Quarto problema que a gente tem e que a Cidinha já se perdeu. Quarto problema. Um problema que hoje é o mais grave problema da criatura humana. Já passou a depressão, que é a ansiedade. Desespero pelo dia de amanhã, angústia pelo que vai acontecer com a minha vida, medo de morrer, medo de viver, medo de me relacionar com alguém, medo de amar, medo de ser abandonado, medo de tudo que nos gera ansiedade. Ansiedade, nós temos muita ansiedade. E o que propõe Jesus, o nosso terapeuta, para a ansiedade? Parece até que a ansiedade é um problema do hoje, né? Mas Jesus já deixou a lição lá atrás. Não vos afadigueis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olhai as aves no céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, vosso Pai os alimenta, Mauri. Poxa vida. Então, não valei vós mais do que as aves? Então, claro que é falta de fé, mas a falta de fé é por conta da descrença, Márcia. A descrença roubou a nossa possibilidade de acreditar no amanhã melhor. Pergunte para as pessoas que são materialistas como é que elas acham que vai ser o futuro. Raras delas dirão que vai melhorar. A maior parte delas vai dizer que a gente vai, na verdade, piorar, porque sem Deus não se consegue ter uma perspectiva positiva
sobre as coisas. Então, como terapeuta divino, Jesus dá a solução para 7 conflitos das pessoas na atualidade. Anota, Cidinha. Primeiro, a depressão. Segundo, a sensação do abandono. Terceiro, a violência. Quarto, a ansiedade. Só está faltando conectar, né? A depressão com a questão do fardo leve. A sensação do abandono com a caridade. A violência com o perdão. A ansiedade com os lírios do campo. Que coisa linda esse terapeuta magnífico. Quinto problema que a gente tem na atualidade, que o nosso terapeuta vem em nosso socorro. Nós temos hoje um problema terrível, que é o vazio existencial. Não sei para que eu vivo, não sei quem sou eu, não sei por que eu existo, tenho uma angústia, não sei o que a minha vida é, não sei para que vivo. A vida não tem nenhum sentido. Claro! Olha aí. Muito bem. Olha, Daniel Magnusson. Rapaz! Que maravilha ver você, meu querido Daniel. Um abraço apertado para você. Ah, não tinha. É porque ficou fechado. Hoje ficou fechado o supermercado, que era Natal, aí eu não pude comprar Gillette, aí a minha mama cresceu, ficou desse jeito. Então, olha só, um grave problema de hoje, o vazio existencial. As pessoas estão apavoradas porque não sabem por que vivem. E elas estão assim porque, na verdade, elas se afastaram do entendimento de Deus. Então, o que falta? A reconexão do homem com o Criador. E Jesus trouxe para nós um Pai amoroso, misericordioso, presente nas nossas vidas. Não é um pai despótico, não é um senhor tirano. Pode pegar o evangelho. O Cristo oferece para nós um Deus que é pai, e que além de ser pai é misericordioso, que corre ao encontro do filho quando o filho pródigo chega. E isso é fantástico, porque o filho, quando sai, ele sai assim, com a barbinha feita, sai todo arrumadinho, com roupas bonitas, sentado num cavalo maravilhoso, cheio de riquezas. Quando ele volta, ele vem assim parecido comigo, todo lascado, barba toda por fazer, a roupa está toda rasgada, não tem mais sapato, não tem mais nada, está parecendo um mendigo. E o pai, diz a parábola, que ele vendo o seu filho à distância, correu, abraçou e o beijou. Ora, se o pai viu ele à distância, que o pai estava na porta. E o pai não espera o filho vir na porta. Quando ele vê o filho à distância, ele reconhece o filho naquele andrajoso ser que estava vindo. Esse é o pai que o Cristo nos apresenta. Sim, ele chega aos farrapos, Cleia, ele chega aos farrapos. E o Cristo misericordioso vai falar de um pai mais misericordioso ainda. Então, para nós que estamos vivendo esse vazio existencial, nós temos que nos reconectar a Deus. E Joana tem várias estratégias de como que a gente se reconecta a Deus. Tem várias estratégias. Mas a gente precisa se reconectar para que a gente consiga preencher o vazio existencial que a gente tem. Então, ele vem propor Deus para dar sentido às nossas vidas. Nós temos uma sexta dor, um sexto problema na atualidade, que é o medo. Já viram quanto medo as pessoas têm hoje? Nossa, medo de tudo. Nós somos uma sociedade apavorada. A gente anda na rua, está na parada do ônibus, uma pessoa chega e já esconde logo a bolsa, começa a se apalpar, se segurar. Cuidado, deixa uma coisa, vão roubar. Medo. Tudo engana, tudo rouba. Tranca a casa, tranca o carro. Cuidado, põe o notebook na mala. Como nós somos uma sociedade infeliz. Então nós temos medo. Temos medo do presente e temos medo do amanhã. Não sei o que vai ser. Não sei para onde eu vou. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei para onde vou. Não sei que existe vida após a morte. Não sei nada. Na verdade, eu não sei nada de nada. E o que faz o medo é o desconhecimento das coisas. Como eu não entendo nada, eu tenho medo, claro. Se eu me afastei de Deus, eu não entendo nada. Eu preciso me reconectar para que eu restaure em mim a minha condição de autoconfiança. Então, se o medo vem do desconhecimento, qual é a solução para
afastar o medo? O conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do medo, vos libertará da depressão, vos libertará de todas essas coisas. E como último desses processos da atualidade que a gente vive e que Jesus, como o excelente terapeuta, está cuidando de todos nós, nós vivemos a sociedade do desamor. As pessoas não querem amar ninguém. As pessoas abandonam as outras no meio do caminho. Larga pelo meio do caminho. Amores condicionais, sociedade fluida, amores com prazo de validade. Pessoas que não se voltam para a busca. Então, para isso, Jesus propõe o quê? O amor. Jesus, a síntese de sua doutrina, o amor. O terapeuta divino tem no amor a sua excelente doutrina. Então, pensemos nisso e nos aproximemos desse nosso terapeuta magnífico com as suas inúmeras possibilidades de tratar as nossas almas tão doentes de hoje. Que maravilha, Jorge. Muitíssimo obrigado. Nós temos que te agradecer demais por esse ensinamento profundo aqui, o pessoal no chat, meu Deus do céu, todo mundo falando sobre aulas, sobre conhecimento fantástico, muito bom mesmo. Eu faço minhas aqui as palavras do pessoal do chat e tenho certeza também o pessoal que está presencial aqui vai dizer o mesmo. Nós vamos encerrar essa parte presencial aqui, vou pedir para você se despedir do pessoal e a gente segue com o pessoal do chat. Quero deixar o meu grande abraço para todos os companheiros aí de Conchal que estão no salão. Uma boa noite para vocês, um abraço grande. E se Deus permitir, estou muito feliz, mas se Deus permitir, a gente, quem sabe, no ano agora de 25, a gente volta a se encontrar para ter uma nova oportunidade de nos vermos pessoalmente. Um abraço para todos e uma boa noite e tudo de bom para vocês. Muito bem, já estamos aqui desconectados para não ficar o nosso presencial, olha aqui, José Maria de Campos atrás de mim. Estamos passando para a segunda parte, então. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Eu acho que nós temos, que eu salvei aqui uma pergunta apenas para a gente responder, que é da Márcia Barros. Francisco de Assis é um Cristo? Então, eu tentei responder por dentro. Um Cristo, na verdade, é um governador planetário, é um espírito puro, que toma conta de pelo menos um planeta. Pode tomar conta de um sistema solar, de um quadrante da galáxia, ou coisa parecida. O nosso é um Cristo planetário, né? Então, Francisco não é o governador do planeta, então ele não é um Cristo. Mas ele é um espírito muito evoluído, muito evoluído. Algumas pessoas, né, falam que ele seria a reencarnação de um dos apóstolos de Jesus, mas são hipóteses, né? Ele seria, na verdade, um espírito que estaria próximo do Cristo, pela intensidade de amor que ele já tem. Mas não seria um governador planetário ainda, não seria um Cristo. Excelente, excelente. Muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem conosco nesta noite. Um momento muito especial, um dia de Natal. Muita gente conosco aqui, Jorge. Gente Nossa Senhora, do norte a sul do país, gente do exterior, de Zurique, aqui a Sara, a nossa TT que está lá nos Estados Unidos. Cláudia Rosalém. Um abraço para o Messias. É isso, Messias. Outro Messias da história aqui, muito bom. Saudade de você também, Claudinha. Muito bom, muito bom. Uma noite especialíssima.
Quero agradecer demais você, Jorge, por dedicar o seu tempo, teu conhecimento, teu carinho para nós aqui do SEAC mais uma vez e compartilhando com esse monte de gente aqui, um monte de coração amigo aqui no chat. Vou pedir para você fazer a prece final para a gente, por favor. Bom, faço sim. Então vamos orar. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, tantas vezes já lidamos com a tua mensagem. Por tantas vezes tivemos a oportunidade de nos aproximar dela. Mas quantas vezes, Senhor, nós a descaracterizamos, nós a desfiguramos na crença de que assim estaremos acertando. Nossos corações manchados de tantas imperfeições não conseguiam perceber a excelsitude dos teus ensinamentos e a divindade do teu caráter. Mas hoje, Senhor, por acréscimo da tua misericórdia, nos concedeste a possibilidade de, mais uma vez, travarmos contato com a tua mensagem, despida dos rituais e das liturgias, ofertada de maneira direta pela mensagem espírita. Por isso nós te pedimos, não deixa que desperdicemos esta oportunidade maravilhosa que tu nos concedes, para nos aproximarmos dos teus ensinamentos de maneira clara, direta, sem rituais. E neste sentido, Senhor, nos auxilia para que não nos convertamos em simples conhecedores da tua mensagem. Não deixa que nos desviemos do caminho correto mais uma vez, ao acreditarmos que nos aproximamos de ti, ao decorarmos as tuas palavras. Não deixa que nós acreditemos ilusoriamente que o nosso contato com o texto do Evangelho será o suficiente para promover a redenção das nossas almas. Mas vem, Senhor, verdadeiramente, transpõe a barreira que nós impusemos entre a tua criatura e nós e nos concede a possibilidade sagrada de te termos como o verdadeiro terapeuta das nossas horas, que caminha conosco, com quem nos aconselhamos, com quem dividimos as nossas dores e com quem também tratamos as feridas da alma que trazemos no interior dos nossos corações. Deixa que nos aproximemos de ti de maneira simples e que te sintamos sentado ao nosso lado, ouvindo as nossas dores e ouvindo as tuas respostas para as nossas vidas nas tuas palavras extraordinárias gravadas no Evangelho. E que o conhecimento da doutrina espírita nos seja suporte para o entendimento de todas essas coisas e a justificativa maior de tudo aquilo que nos ensinaste. Que o amor infinito que tu tens por todos nós continue a se derramar sobre a terra inteira, tão distante do teu coração, tão avessa aos processos de mudança. Mas tu, como nosso governador, há de continuar conosco, na condição de nosso modelo e guia, apontando-nos o caminho e nos tomando pela mão, para que saibamos nos desenovelar das angústias e dores que cultivamos para nós mesmos. Obrigado, assim, Senhor, por esta oportunidade divina de te conhecer e de travar contato íntimo com a tua mensagem, para que o teu amor, enfim, consiga promover em nós a libertação verdadeira das nossas almas e o nosso caminhar na direção da felicidade. Obrigado por tudo, Senhor. Envolve as nossas vidas e permanece conosco, sendo o nosso terapeuta tão querido e divino dos nossos dias.